Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Já são 5 meses que a pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de quase todo mundo. Isolamento social, excesso de informações sobre a doença, mudanças no trabalho e, para muitos, perda do emprego. Crianças e jovens tendo aulas dentro de casa. Idosos isolados com medo de se contaminar. No programa de hoje, nós vamos tentar entender melhor sobre como lidar com essa pandemia, com essa nova realidade. A saúde mental é o tema do Panorama que começa agora. Manter a saúde mental equilibrada é uma necessidade e um desafio reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde. Veja o que disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom. The COVID-19 pandemic is reminding us once again that mental health is just as important as physical health. As the economic and social impacts of the pandemic expand, we can expect to see a rise in mental health conditions such as depression, anxiety, and substance use disorders. Frontline health workers faced with heavy workloads, life or death decisions, and risk of infection are particularly affected. So are children and adolescents, whose daily routines have been completely disrupted. Older people, particularly those living alone, are at risk of social isolation. This is to say, nothing of the situation in settings where poverty levels are high and physical distancing is complicated, if not impossible. If ever there was a time to invest in mental health, it's now. É sobre como manter a nossa saúde mental em ordem que eu converso com a professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Tereza Kurimoto. Ela faz parte da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade. Tereza, muito obrigado por nos atender. Tereza, já são aí 5 meses de pandemia, isolamento social, insegurança, problemas econômicos de muita gente. Eu queria começar perguntando o seguinte: isso traz sensações de angústias, de medo? Acredito que isso é normal de qualquer pessoa. O que eu queria tentar entender o que é normal em termos de sensação e de sentimento que a gente pode estar tendo nesse momento, e quando é o momento de buscar uma ajuda, de buscar algo que possa estar passando, né? A situação esteja, vamos dizer assim, passando dos limites do que seria aceitável. Primeiro, eu agradeço poder estar com vocês e discutir essa temática que é tão importante, tão relevante nesse momento, como você está, né, apontando. Acho que é importante, antes de te responder, dizer que quando a gente está pensando no campo da saúde mental, a gente está pensando num campo para além das doenças, ou seja, a gente está pensando na vida, em todos os aspectos da vida. Então, os afetos, o trabalho e o significado do seu trabalho, as políticas que nos regem. Então, isso tudo é atravessado e atravessa o campo da saúde mental. Bom, até onde? Né? Essa é uma pergunta que a gente pode ensaiar respostas, pensando que a saúde mental não é uma ciência exata, ela não se deixa traduzir inteiramente pelos números. A gente pode ensaiar, pensar perspectivas diferentes dessa mesma resposta. Por exemplo, começar a pensar do ponto de vista individual, que todos nós, de alguma forma, somos afetados por esse momento, com certeza. Agora, tem aqueles que são afetados e que muito afetados, pouco afetados, mas que ainda assim estão conseguindo criar estratégias de lidar com isso que está acontecendo. E, a despeito de não estarem assim tão bem, entendem que estão conseguindo. Então, essa é uma primeira resposta individual, que cada um pode dizer, olha, piorei, não estou bem, mas estou conseguindo. O alerta é quando a gente consegue perceber, e isso a maioria de nós dá conta de perceber em nós mesmos, quando a coisa está fugindo do controle. Quando, por exemplo, as estratégias que eu adotei na minha vida, ao longo da minha vida, em situações de crise, de dificuldades, de inseguranças,
agora já não estão mais funcionando, ou não estão me dando as respostas. Ou, por exemplo, a gente observa que a pessoa está recorrendo a estratégias e a saídas que, num primeiro momento, dão respostas relativamente positivas, mas depois implicam em outros problemas, em outras condições. Por exemplo, a gente pode pensar o que o Freud chamava dos amortecedores de emoções, né? Então, eu começo a fazer uso de álcool, né, numa quantidade muito maior, né? E esse acaba sendo a única saída que eu consigo ter para as minhas questões. A gente começa a ver aí um problema. Do ponto de vista macro das políticas, a gente vai ter que ver os números e o que eles estão nos dizendo e o que a história nos disse durante e nos períodos pós-pandemia. Bom, na minha percepção de observador, eu tenho visto que parece que cada perfil de pessoa tem sido afetado de uma forma, né? Os idosos têm tido alguns tipos de inseguranças que são, vamos dizer assim, da idade deles, crianças que estão tendo que mudar rotinas, os próprios adultos que estão tendo essas dificuldades todas, inclusive econômicas que a gente colocou. Como é que cada faixa etária, como é que cada perfil vem sendo afetado? Alguns vêm sendo mais afetados e outros menos? Olha, eu venho acompanhando até pelo trabalho, né, em função do meu trabalho de pesquisa, da extensão, do que eu faço, eu venho acompanhando não só o Brasil, mas no cenário mundial, os países que iniciaram a pandemia antes da gente, então, principalmente a China, e o que os pesquisadores e cientistas da área da saúde mental vêm nos apresentando do cenário e da experiência desses outros países. É lógico que a gente tem que tomar cuidado, porque não se trata simplesmente de transferir a realidade de um país para o nosso país, porque são contextos diferentes. Mas acho que é importante que a gente se baseie para pensar o que está acontecendo. E aí o que a gente vê, por exemplo, os idosos, na maioria das pesquisas nos diferentes países, eles aparecem como um grupo de maior vulnerabilidade. Isso por uma série de questões, né, que você apontou, mas também a questão do tempo, né? Para muitos não há muito tempo. E aí quando essa perspectiva de insegurança, de incerteza, porque nenhum de nós pode dizer certamente quando é que isso tudo vai acabar. Essa perspectiva muitas vezes significa muito sofrimento para muitos idosos, principalmente aqueles que mantinham uma vida ativa, cuidavam do seu envelhecimento de uma forma mais minuciosa, né? Aquele idoso que permanecia muito em casa, que já não tinha uma vida muito social, nem muitos laços, talvez para esses não hajam assim, tantas mudanças, a angústia talvez não seja tão grande. Mas para os idosos mais adeptos a um estilo de vida mais intenso, né, com vida social, com amigos, com atividades, porque a gente tem cada vez mais uma série de iniciativas voltadas para esse grupo, esses vêm sofrendo mais e principalmente se perguntando se o tempo que eles têm como é que vai ser, se isso vai ser assim para o resto da vida. Então, esse é um grupo que no mundo ele aparece, e a gente vê isso aqui no cotidiano, na experiência, na nossa prática. Esse é um grupo, né? Os adolescentes, né? As crianças, eu acho que bem ou mal, o que a gente percebe, não só nas pesquisas, mas na observação, é que as crianças têm muitas das vezes os adultos próximos, amorosos, como mediadores, como tradutores dessa realidade para eles, mas os adolescentes que estão nesse momento de saída dessa referência única da família para uma referência mais social, para os amigos, o grupo, a escola tem um papel importante, muitas vezes, para o adolescente, e essa brusca mudança na rotina, no cotidiano, tem impactado muito e tem apresentado esse grupo também como um grupo de mais vulnerabilidade. Agora, algo que eu venho identificando nos estudos e que a gente vem identificando nas nossas pesquisas é que onde já existiam lacunas, parece que elas se exacerbaram. Então, por exemplo, os grupos invisibilizados e os grupos mais vulnerabilizados e vulneráveis, isso aumentou. Então, a comunidade LGBTQI+,
as pessoas que viviam em condições de vulnerabilidade social altíssima. Essas são situações que a gente vê que intensificou, exacerbou. E o que é mais complicado, né? Se a gente for pensar na base, vamos pensar assim, da intervenção em saúde mental, a base da pirâmide é pensar que as pessoas precisam ter, para começar, acesso a serviços básicos, a saneamento, a condições de moradia, a trabalho. Quer dizer, essa pandemia está mexendo numa questão muito importante da população, e com isso a gente vai vendo que a situação desses grupos se torna situações mais sérias e as lacunas estão ficando maiores ainda. Isso sem contar questões mais particulares, mas os grupos em especial já vulnerabilizados estão mais. Então, quilombolas, indígenas, LGBTQI+, mulheres, que agora, eu outro dia estava fazendo um pouco esse raciocínio de que talvez a gente não tenha muito o que dizer de jornadas da mulher, né? Dupla, tripla. Eu acho que hoje não tem mais jornada, é tudo uma coisa só, onde tudo se apresenta, né? O trabalho, a casa, os amores, os afetos, os filhos, é tudo ao mesmo tempo. Então, é um contexto de complexidade para todos, né? Com vulnerabilidades específicas. Bom, e tem uma pesquisa feita pela Fiocruz em parceria com a Unicamp e com a UFMG que ouviu 44 mil pessoas que falaram sobre como a rotina delas vem sendo afetada nesse isolamento. Vamos ver alguns resultados. 40% dos entrevistados se sentiram mais tristes ou deprimidos durante a pandemia. 54% disseram se sentir mais nervosos ou ansiosos. Entre os jovens de 18 a 29 anos, os percentuais foram de 54% de tristeza e 70% de ansiedade. As mulheres também se mostraram mais tristes e nervosas que os homens. 55% das pessoas tiveram diminuição na renda familiar e 7% ficaram sem rendimento. 62% disseram que não estão fazendo nenhum tipo de atividade física. 22% estão usando tablets ou computadores por mais de 9 horas por dia. Segundo a pesquisa, o tempo médio de uso aumentou em 1h30 durante a pandemia. Na alimentação, o consumo de alimentos saudáveis diminuiu, enquanto dos embutidos e congelados aumentou. Entre os jovens, 63% admitiram estar consumindo doces e chocolates mais de 2 vezes na semana. Tereza, vendo esses dados da pesquisa, algum deles chega a te surpreender? Bom, eu acho que a gente não pode olhar para esses dados e dizer e naturalizar esses dados. Eu acho que a primeira coisa é essa, né? Eles não me surpreendem muito, porque, como eu te disse, eu venho acompanhando muito dessas pesquisas, né, no Brasil e fora do Brasil. Então, o que esse cenário que a pesquisa revela, com diferenças, por exemplo, para algumas questões da atividade física, a própria questão da situação econômica e trabalhista, que em outros países, por exemplo, a gente sabe que os governos tiveram uma atuação mais incisiva no sentido de proteger os vínculos trabalhistas, de proteger o trabalhador e também o empresário, o dono dos negócios, e de fazer uma intervenção mais incisiva nesse cenário. Então, a gente não teve lá tantas perdas no cenário, né, do ponto de vista financeiro, econômico, trabalhista. O restante a gente vai vendo que mudam um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos esse cenário que se desenha. Mas, como eu disse, assim, não dá para olhar para esses números e naturalizar, dizer, olha, então, e conformar, né? Acho que esses números precisam, do ponto de vista pessoal, né? Eu até acho que, pessoalmente, né, assim, a população em geral é interessante saber, mas eu acho que não precisa impressionar com esses números. Agora, acho que nós, pesquisadores, os gestores das políticas públicas precisam olhar para isso com muita seriedade e entender que isso exige de todos e de todas ações efetivas no sentido de, não ações isoladas, mas de um plano de ação, como a Organização Mundial de Saúde já vinha apontando, um plano de ação para intervir nesse cenário, tanto agora quanto depois, porque a gente já sabe, pelas experiências de outros
outras epidemias, que é possível que esses números aumentem no pós-pandemia, mesmo porque muitas pessoas estão impedidas, né, pela questão do distanciamento social, de frequentarem os serviços que frequentavam, de terem lazer, de terem contato social, de ter, né, de circular e alimentar os seus vínculos e laços afetivos. Então, isso tudo, para muita gente, isso tudo foi impactado pela situação da pandemia. E a gente, então, há essa possibilidade. Mas eu acho que a gente precisa ter um cuidado enorme, sabe, de não transformar isso num cenário de alarme, mas transformar isso em ações, em o que efetivamente nós podemos fazer, desde o espaço singular, de eu comigo mesma, cada um consigo mesmo, o espaço particular, então, desses grupos, como a gente falava das mulheres, o grupo das pessoas LGBTQI+, o grupo das pessoas que já tinham transtorno mental anterior e faziam tratamento. Então, a gente precisa pensar em grupo, coletivamente, como fazer enfrentamentos, e a gente precisa muito, enquanto cidadão, ter uma posição bastante firme com relação às políticas públicas e ao desmonte que a gente vem vivendo. Perfeito. Eu queria falar de todos esses assuntos, mas eu acho que eu não vou ter tempo. Então, eu vou buscar uma questão específica, que é essa questão singular que você falou. Okay. Nesse momento aí, depois de 5 meses, e ainda como você colocando que essa questão pós-pandemia também pode ser algo preocupante. O que, em nível singular, as pessoas, as famílias podem tentar buscar para tentar buscar um equilíbrio e tentar que esses problemas não sejam maiores ainda do que eles eventualmente já são? Ok. Bom, considerando, e aí assim, a gente teria vários cenários, mas considerando, por exemplo, o cenário de quem está em casa, de quem tem uma casa para estar e está em casa, tem uma família, então é começar a pensar, rever e repensar coisas do tipo, né, assim, a gente tem várias recomendações dos vários órgãos de saúde, então desde atividade física, alimentação saudável, procurar, por exemplo, se nesse tempo da pandemia é possível, ao invés de recorrer mais aos ultraprocessados, tentar, né, fazer uma redução de danos do ponto de vista alimentar, então os não processados, né, os naturais, os menos processados, tentar transformar, por exemplo, a hora da refeição ou do preparo da refeição em possibilidade de convivência, tentar repensar os laços, né, familiares. Uma coisa importantíssima, que o distanciamento social não signifique isolamento afetivo das pessoas, né? Então, hoje a gente tem vários canais de acesso às pessoas, via internet, via, né, vários aplicativos que me permitem não só falar, mas ver as pessoas. Então, que a gente possa, vamos dizer, abusar disso, né, ao máximo, né, para onde é possível. Tem uma experiência do município do interior que eles estão fazendo, eu acompanho esse município, nós temos uma parceria, a universidade tem uma parceria, é o município de Carmésia. Lá não, a maioria da população, lá eles têm muitos idosos e muitos não têm acesso à internet. Eles estão fazendo um correio elegante. Então, eles criaram uma estratégia que abrangesse a população inteira, é algo planejado, organizado, e um vai escrevendo uma carta para o outro periodicamente, e eles vão fazendo um esquema de proteção, de forma que a carta chegue sem o risco. Então, é isso, a gente precisa criar essas estratégias. Agora, tem uma questão que eu acho super importante. Nós somos e radicalmente um. Então, para existe, por exemplo, meditação, yoga, é uma excelente saída. Para outros, isso estressa. Meditar estressa. Então, tem gente que fica estressado. É um filme, um livro. Então, é muito importante que cada um faça um exercício de o que é que me põe em sintonia comigo? O que é que realmente me importa? Quais são as coisas que realmente valem a pena eu investir nesse momento? As relações, as pessoas. Então, acho que aproveitar esse momento para tentar fazer isso. Lembrando que, às vezes, o que funciona muito bem para um, não funciona para o outro. Né? Essa é a beleza do ser humano, né? A nossa singularidade. Então, acho que isso é importante que a gente pense nisso. E muito importante, algo que eu tenho escutado muito, ter rotina. É super importante estabelecer algumas rotinas. E excelente, do mesma medida
quebrar as rotinas, né? Então, acho que a gente precisa reconstruir modos de viver, replantar nossas esperanças, né? E localizar na gente, nos nossos vínculos, o que importa? Quem são essas pessoas? O que me faz entrar mais em sintonia comigo mesmo? É a arte, é a atividade física, é a espiritualidade, é o amor, o afeto das pessoas? O que mais me faz bem? Eu acho que esse talvez fosse um bom caminho para pensar do ponto de vista singular. Perfeito. Eu queria agradecer muito a entrevista. Tereza, muito obrigado por nos atender. Eu que te agradeço muito por estar aqui.